Olá, papais e mamães de autistas, tudo bem? Queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a maior dificuldade que um autista pode ter em sua vida? Você sabe? Pois muita gente pensa que é o autismo em si ou os seus sintomas e não é. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou até abrir uma tela e eu espero do fundo do meu coração que eu assuste vocês. Eu quero dar um sustinho em vocês. Vamos lá. O maior problema que os autistas enfrentam em sua vida, o maior problema é o trauma. Isso, o trauma. Geralmente autistas carregam uma sacola muito cheia de traumas, uma sacola pesada, difícil. Você acha que acontece isso então por quê? Porque o autista tem transtornos? Porque o autista tem déficits? Olha, não é bem isso não. Eu vou te mostrar aqui. Os autistas, eles têm perfis diferentes das pessoas típicas, do que o perfil das pessoas típicas, né? Aí que está o problema, porque as pessoas típicas têm muita dificuldade em se adequar, né, aos neurodivergentes. Quem não é igualzinho a eles, né, parece que está errado. E aí é um grande problema, né? E essa não adequação é o que gera trauma nos autistas e principalmente na infância. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? Como que essa não adequação das pessoas típicas em relação aos neurodivergentes geram traumas. Olha, quando você exige de crianças, né, que ela olhe nos olhos, não aceita, olha pra mim, eu tô falando com você, ou então coloca a criança para treinar a olhar nos olhos, isso é uma tortura, isso é horrível. Isso aí é uma coisa que, se ela passar por um treinamento para fazer isso a vida inteira, ela vai passar a vida inteira acostumada com o sofrimento. Isso gera trauma, né? Quando você leva suas crianças ao shopping, aos supermercados, quando elas não se sentem bem nesses ambientes. Não é todo mundo que tem problema com isso, mas quando as crianças não se sentem bem num lugar tumultuado, com muito barulho, com muitos estímulos, né, e você insiste em levar a criança, e às vezes quando ela faz alguma coisa estranha, você joga no chão, tampa os ouvidos ou começa a fazer algumas estereotipias, você fala que ela está com uma birra, coisas assim, isso gera trauma, isso gera muito trauma. Vamos lá, quando você treina as crianças para elas pararem com as estereotipias, né? Por exemplo, você leva num shopping e ela começa com uma estereotipia. Você começa a fazer uma série de perguntas para ela, talvez acontece na escola, né? Uma sessão de exercícios, de perguntas, e ela começa a fazer estereotipias. Estereotipias nada mais é do que um mecanismo natural para autorregulação. Então você está ali evitando, treinando, adestrando o ser humano para que ela pare com as estereotipias, você está fazendo com que ela não se regule. Então ela vai sim passar por um processo horrível de constância de estresse, e aí isso gera trauma. Bom, você também, o que pode acontecer, né? Quando você adestra, eu vou usar esse termo, adestrar, né? Adestra uma criança para que elas se comuniquem como se ela fosse uma criança típica. Ela não é uma criança típica, ela é uma autista, ela tem a sua própria essência, e você começa então a treinar essa criança para que ela comunique como as outras crianças. Isso vai gerar grandíssimo trauma. Quando você não respeita a necessidade da criança de se recolher quando chega alguém em casa, principalmente uma visita inesperada, chega alguém ali e a criança fala, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero ir pro quarto, e você quer que a criança saia do quarto e fique ali na sala, fazendo sala junto com você, né? Ou então tem que jantar junto com as visitas. Isso é muito ruim, isso é incômodo, isso é péssimo para o autista. Mas a pessoa neurotípica, né, ela gosta dessas convenções, né? Qual que é a convenção da pessoa neurotípica? Tentar agradar os outros dentro do que é normal para ela. Por exemplo, sentar junto à mesa com estranhos, né? Chegar numa festa lotada de gente e sair cumprimentando todo mundo. Isso é completamente sem lógica para o autista.
Mas o neurotipo quer que o autista haja igual ele, igual o neurotipo. Então ele insiste nessas coisas, não respeita a condição do autista, então ele vai sim gerar traumas. Ele vai ter traumas para sair de casa, para ficar em casa quando recebe visitas, vai se carregar de traumas quando está na sala de aula, porque ele é obrigado a fazer coisas que não estão em sua essência. Quer? Vamos seguir a lista? Ela é grandinha. Quando você pede a criança para tirar o fone de ouvido quando ela está num restaurante lotado, quando os professores ou cuidadores acham que é birra quando uma criança reage a qualquer excesso de luz, excesso de som, excesso de temperatura, o autista tem transtorno do processamento sensorial, ele não é igual a uma pessoa típica, né? E aí os típicos acham que tudo isso é o quê? É birra, é frescura, e aí começam a pegar no pé, exigir, treinar para que seja uma pessoa normal, e ela não vai ser normal, né? Porque o que é normal para uma pessoa típica é ser igual à pessoa típica. Não. Ufa, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora segura essa, hein? Acontece o seguinte, quando o terapeuta não autista pede que a intervenção seja maciça, né, em relação à criança autista, né, levando ela para consultório, fazendo tratamento várias vezes na semana, isso é um problema sério, você vai entender aqui. Imagine que é um terapeuta autista nesse caso, né? Então ele vai entender, ele vai saber, porque ele já identificou com isso, né, que o excesso gera exaustão na criança, é normal. Isso acontece, faz parte da essência autista, a exaustão, né? E, consequentemente, esse tratamento excessivo vai se tornar então ineficaz no desenvolvimento da criança. A não ser que o pai ou o terapeuta não autista, se ele entende que o desenvolvimento da criança é fazer com que ela passe a agir igual a crianças que são neurotípicas, aí ele vai entender que a criança está se desenvolvendo muito bem, porque ela está ali ampliando a sua capacidade de mascarar, de imitar os outros, né? Mas quando o terapeuta ele é autista, ele entende que isso não é legal, isso não é bom mascarar, não é bom imitar. A gente precisa viver a nossa essência. E quando a gente está ali num processo maciço de terapias, 3, 4 vezes por semana, a exaustão ela é inevitável, e com exaustão o que acontece? A gente não consegue aprender nada, a gente não desenvolve, para no tempo. Então a gente joga dinheiro e tempo fora, né? E essa insistência, eu diria até egoísmo, em converter a criança autista em uma criança, entre aspas, normal, é bom deixar essa aspas bem escancarada, né? É um dos maiores causadores de traumas. Sim, então você treina uma criança para ela ser o que ela não é, fugindo da sua essência, e quer que ela não carrega uma mochila cheia de traumas, né, é completamente equivocado. Outra coisa, uma criança cheia de traumas, ela vai se tornar que tipo de adulto? Fala pra mim, o que você acha? Ela vai ser um adulto tranquilo, bem-sucedido, né? Ou não? É claro que não. Uma criança cheia de traumas, lá na frente ela vai se tornar um adulto frustrado, depressivo, com a autoestima completamente abalada, porque ela viveu uma vida do jeito que ela não queria, do jeito que ela foi forçada a viver. Não está vivendo na sua condição normal de autista. Se a gente não levar em consideração a felicidade da criança, a gente coloca ela numa terapia aí de 40 horas por semana, né? Ela vai andar imitando pessoas, você vai parar de ter vergonha, né? Porque geralmente as pessoas, os pais colocam em tratamento porque tem vergonha do filho, com as suas estereotipias. E aí, o que vai acontecer? Vai se tornar então um adulto frustrado, depressivo, com a autoestima completamente abalada. Eu acho que não é isso que você quer. Então é bom pensar um pouquinho. E para fechar, esse tipo de adulto que você quer para o seu filho, é uma pergunta: que tipo de adulto que você quer que seu filho autista se torne? Faça essa pergunta agora, responda para você mesmo. Eu acho que é interessante isso, né? Agora, se você quer que seu filho seja feliz e se torne um adulto realizado, eu tenho uma excelente notícia.
para você. Voltando aqui para a tela. Autistas podem e devem ser felizes. Sim, a essência do autista não é de tristeza. Não, ele não veio ao mundo para ser triste. Outra coisa, autistas eles podem se tornar adultos realizados? Sim. Sim, dependendo de como isso é conduzido, é até algo mais fácil do que parece. E outra coisa, autistas eles podem sair da condição de problema, né, dentro de uma sala de aula e se tornar uma criança que se destaca positivamente. Você está ali hoje passando muita raiva, ou você está muito chateado, ou você está frustrado em relação ao desempenho da criança, né? Quando a gente prepara o ambiente para ela, a gente inverte isso aí. A gente tem condição de inverter. Precisa de uma triangulação aí. Essa triangulação é família, escola e terapia. A importância de ter bons terapeutas nesse caso, né? É fundamental. Então dá sim para a criança autista se tornar um destaque em sala de aula positivamente. Tá, mas como fazer para que tudo isso aconteça? Bom, primeira coisa, são 3 pilares, tá? O primeiro, aceitar o autismo. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não aceitar essa condição. É super necessário aceitar o autismo. Segunda coisa, respeitar a condição da criança. Ela tem uma condição. Se não é a mesma condição sua, se não é a mesma condição da maioria das pessoas, aceite. Aceite. É minoria? Sim, mas ela tem uma condição que é dela e essa condição precisa ser respeitada. Tá? Evitando, nesse caso, desregulações, evitando crises e favorecendo o bem-estar da criança. É difícil entender isso? Eu acho que não é. A gente vive dentro da nossa condição normal, a gente está com bem-estar. A gente precisa entender isso, né? Pois dessa forma ela vai chegar muito mais facilmente numa condição ideal para o aprendizado, para o seu desenvolvimento. Só uma pessoa que está regulada, que está vivendo numa condição boa de bem-estar, é que consegue sim aprender de forma adequada. Isso não é só para autista, é para qualquer um, né? Então vamos manter o autista regulado, nivelado, equalizado. Dessa forma ele vai sim se desenvolver, tá? Lembrando, claro, né, que o autista ele tem hiperfoco. Todo autista tem hiperfoco, um ou mais, né? Se a gente perceber qual é o hiperfoco e incentivar, valorizar, validar esses hiperfocos, a gente usa esse hiperfoco em benefício da criança. Não vamos tentar tirar, esconder isso, não. Aplique esse hiperfoco no que ela está fazendo. Vamos trabalhar dessa forma um pouco mais construtivista para que as coisas funcionem melhor. Dessa forma, a gente vai favorecer cada vez mais a condição da criança autista e ela vai sim ser feliz e vai se desenvolver. Menos treinamento, mais respeito com a condição do autista. Fez sentido? Valeu!